seja bem-vindo mais uma vez a um tempo especial onde nós vamos aprender da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a enviar esse link para pessoas, mas que você possa fazer uma oração, abrindo o seu coração para que Deus, o Senhor, fale a você de uma forma especial. O você estar aqui é porque Deus tem planos para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos em oração neste momento, convidando para que o Senhor ministre aos nossos corações e nos ensine a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Abatidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, estamos por pé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, estamos de pé, estamos de pé. A perseguição não parou, não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam
a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Quais são os motivos de oração que você tem aí dentro do seu coração? Você tem motivos de gratidão? Você tem aí alguma coisa para apresentar diante de Deus? Alguma aflição talvez no seu coração? Nós temos um agradecimento muito especial, né? Nós temos uma grande amiga, uma irmãzinha em Cristo, né? A Thalita, que faz parte do nosso PGM. E a Thalita enfrentou um problema de saúde muito sério. Na segunda-feira foi parar na UTI. Mas Deus, o Senhor, agiu de uma forma extraordinária, trazendo restauração àquela dificuldade de saúde. E hoje ela já está em casa e o nosso coração se alegra. Thalita, que você e sua família aí possa se alegrar,
porque Deus ouviu o nosso clamor e você já pode estar em casa aí desfrutando aí da sua saúde plena e que Deus possa continuar aí cumprindo a obra que Ele tem preparada no seu coração, no coração de cada familiar seu, né? Quais são os motivos aí que você tem? Tem motivo de gratidão como esse que apresentamos? Tem algum motivo para pedir algo ao Senhor? Esse é o momento que nós vamos orar. E eu queria que você, se você puder fechar os teus olhos e acompanhar essa oração. Pai querido, Pai bondoso, obrigado, Deus, porque o Senhor responde orações, ó Deus, como a Tua palavra nos ensina. E ao testemunhar a respeito, Deus, da restauração da Thalita, o nosso coração se alegra. Que o Senhor possa abençoar aquela família de uma forma toda especial. Pai, nesse momento nós nos unimos em oração para apresentar os motivos que estão sendo apresentados neste momento pelos seus filhos. Que o Senhor os visite, Deus, respondendo a cada pedido, levando esperança, clamor, ó Deus, e paz para aqueles que necessitam, Deus. Por isso nós cremos que o Senhor assim pode fazer e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
Você já parou para pensar o quantos obstáculos nós enfrentamos todos os dias? Quantas barreiras, quantas lutas, quantos desafios a vida adulta nos proporciona? A palavra de Deus ela vai nos ensinar a respeito da oportunidade que temos de vencer obstáculos para que nós possamos viver e viver bem aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. À medida que nós enfrentamos os obstáculos e nós vamos vencendo-os, nós vamos sendo aprimorados através do poder de Deus demonstrado na nossa vida, mas também através da experiência que a marca forjada dentro do nosso coração pela presença de Deus, ela vai trazendo. A palavra de Deus ela vai mostrar uma história em que Jesus ele se encontra com uma mulher samaritana ali na beira de um poço. E aquela mulher, ela tinha algumas dificuldades de compreender o que Jesus estava tentando dizer naquela conversa. E durante as próximas semanas nós vamos aprender um pouquinho mais com a história desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, como que nós podemos vencer obstáculos na nossa vida. Muitas vezes esses obstáculos nos impedem de enxergar aquilo que às vezes está muito claro na nossa mente, perto de nós. Aquilo que está sendo apresentado de forma muito clara, mas esses obstáculos fazem com que nós nos fechemos e de repente o nosso coração não consegue enxergar coisas claras que Deus ele deseja nos ensinar. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 5. Nós vamos ler o início dessa conversa de Jesus com uma mulher samaritana. A palavra de Deus vai nos dizer que assim chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." E Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido que ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado?" E Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Que Deus, o Senhor, Ele abençoe a leitura dessa palavra e Ele possa aplicá-la no nosso coração, para que nós possamos viver de forma prática os ensinamentos de Deus através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Esse encontro da mulher samaritana ali com Jesus vai ficar claro e revelar algo que é muito comum na vida de todo ser humano. Cada pessoa que existe na face da terra, todo ser humano, existe no coração dele a necessidade de conhecer o nosso Criador. O coração humano, ele tem sede de Deus. O coração humano, ele busca ser preenchido por algo que vai fazer o extraordinário acontecer na vida dele, porque existe um vazio existencial que tem ali um lugar preparado ali que somente pode ser preenchido pelo Senhor. Quando nós olhamos para a atualidade, quando nós olhamos as religiões, quando nós olhamos o mundo afora, a quantidade de religiões que tem, e cada uma delas é a tentativa desesperada
do ser humano buscar o divino. A palavra religião significa religar. E quando o ser humano ele vai atrás de uma religião, ele está de alguma forma tentando se conectar com Deus, se conectar com o Criador, para que aquele desejo, aquela sede, aquele vazio existencial, ele possa ser preenchido. Mas a única forma de que possa existir uma verdadeira conexão curadora e definitiva é quando o ser humano tem um encontro com Deus, com o Criador. E esse é o verdadeiro, motivo pela qual Deus demonstra o seu amor enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Você já parou para pensar, quando nós olhamos os noticiários e nós olhamos um pouco para o passado, a quantidade de pessoas que fazem às vezes coisas inimaginárias por causa da sua religião? Nós vemos nos noticiários pessoas que às vezes são presas e testemunham que mataram alguém por causa daquilo que creem. E às vezes lá no fundo aquela pessoa ela está achando que aquilo que está sendo feito é correto. Pessoas que às vezes acham necessário um autoflagelo para que possa acreditar que Deus, o soberano, ou aquela divindade a qual ele está seguindo, ele possa ser aceito por ela. Pessoas que acreditam ser ouvidas por aqueles que não podem responder de maneira nenhuma. Todas essas atitudes, às vezes, em busca de terem algo do divino que os criou. Uma busca muitas vezes sincera. Talvez você que esteja acompanhando essa mensagem tem buscado preencher esse vazio existencial de muitas formas e com sinceridade dentro do seu coração. Mas os caminhos onde às vezes são feitas essas buscas, elas nunca serão capazes de preencher esse imenso vazio dentro da nossa alma. Esse vazio que existe às vezes rouba o nosso sono e trazem inquietações para a nossa vida. Quem vive nessa busca eterna parece que sempre está faltando algo dentro do seu coração. Você já passou por isso? Conhece pessoas que têm passado por isso? Eu quero dizer uma coisa para você nesse momento, que o único que é capaz de preencher o vazio do coração de uma pessoa é o próprio Deus através de Cristo Jesus. E isso acontece quando uma pessoa ela tem um encontro pessoal com Cristo Jesus. Essa mulher samaritana, ao chegar ali naquele poço e encontrar Jesus, ela estava tendo um encontro com Jesus. E esse mesmo Jesus começou a ensinar coisas eternas para ela. Mas ela tinha alguma dificuldade, ela não conseguia compreender. Jesus falava de vida eterna, de fonte de água viva que iria ser jorrado pela eternidade. E ela estava preocupada porque ela estava todas as vezes, todos os dias indo até aquele poço com maior esforço físico e humano para matar a sua sede. E naquele momento o Senhor Jesus, através daquela conversa, começa a se revelar àquela mulher. Mas existiam obstáculos que precisavam ser superados para que ela pudesse ter uma verdadeira mudança de vida, para que ela pudesse ter ali dentro do coração a satisfação, o preenchimento daquele vazio que tomava conta do coração e da alma daquela mulher. O Senhor Jesus, ele se revela a mim, a você, da mesma forma que se revelou àquela mulher na beira daquele poço. Lá em João, no capítulo 14, no verso 6, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um elo de ligação entre Deus Filho e o próprio Senhor, aquele que nos une a Deus Todo-Poderoso, aquele que veio morrer por nós, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao nosso Deus, ao nosso Criador, e não somente Criador, mas sustentador de todas as coisas e um Deus pessoal que deseja se relacionar comigo e com você.
Muitas vezes em nossas vidas, seja na vida pessoal, emocional, na vida profissional, nos relacionamentos, nós enfrentaremos obstáculos. Nós enfrentaremos algumas resistências, nós enfrentaremos desafios na busca de respostas ou na busca de realizar algo que nós precisamos fazer dentro da nossa vida. E aquela mulher, ela começou a identificar que existia um obstáculo. Quando Jesus ele se encontra com uma mulher samaritana, eles começam a conversar sobre a fé que ela professava, sobre a história do povo. Ela cita para Jesus, diz, olha, como você, um judeu, pede a mim água para beber, que sou uma samaritana? Existia ali uma controvérsia, existia ali um problema religioso, existia ali um problema teológico. Existe um momento ali que a história, se você continuar lendo aquele texto, vai ficar um pouco apimentada, acontecendo até uma pequena discussão. Mas Jesus ali, ao se encontrar com aquela mulher, ele desejava se revelar para que o entendimento dela fosse aberto e ela enxergasse quem Jesus Cristo verdadeiramente ela. Mas no meio daquela conversa é identificado um desses obstáculos que dificultam a nossa compreensão e o nosso entendimento daquilo que verdadeiramente é capaz de encher o nosso coração, de preencher o vazio existencial que existem nas nossas vidas. Aquela mulher, ela estava em frente ao Messias, falando com o Senhor Jesus, o Messias que Deus havia dito que um dia viria, que ele chegaria, mas aquela mulher foi incapaz de perceber ou de reconhecê-lo naquele momento. Por isso é diante desse cenário todo que eu quero convidar você a, neste momento, identificar alguns obstáculos que nos impedem de matar a nossa sede de Deus. E o primeiro obstáculo que eu encontro ao olhar para esse texto é o preconceito. O obstáculo do preconceito estava ali construindo uma muralha entre o entendimento daquela mulher e aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Jesus estava de frente com aquela mulher, falando com ela, com o desejo de abençoá-la. Ele estava fazendo tudo o que podia para fazer com que aquela mulher ela pudesse compreender que ele, o Messias, havia chegado, e ele se revela a ela dessa forma. Mas aquela mulher não conseguiu perceber, porque existia ali cravado no coração dela um preconceito que imperava na vida dela, e não só na vida dela, mas das pessoas daquela época, daquele povoado a qual ela pertencia. E ali naquele momento Jesus ele deseja quebrar aquele obstáculo, para que ela pudesse perceber e reconhecer quem ele verdadeiramente ela era e aquilo que ele era capaz de fazer. Por isso que quando ela chega e pergunta, como você, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Eu queria tentar explicar um pouquinho ali o conflito que existia entre os judeus e os samaritanos. E era esse conflito que gerava esse primeiro preconceito, esse primeiro obstáculo que era o preconceito. Os samaritanos, eles eram aqueles que haviam nascido depois do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um momento em que Deus permitiu que o seu povo fosse conquistado por povos estranhos e eles viveram como escravos por mais de 70 anos. E logo depois que Deus liberta esse povo desse cativeiro, alguns judeus voltam para Jerusalém para continuar vivendo como judeus. Mas existiam ali naquela época alguns que escolheram permanecer na terra estrangeira. E aquele povo, eles se misturavam com os povos locais ali daquela época, eles se misturaram. Então ali existia uma mistura de religiosidade, do judaísmo com outras religiões. E muitos daqueles que ali estavam, eles viviam as suas vidas numa miscigenação, numa mistura de povos. Já os judeus, esses eram conhecidos samaritanos. Já os judeus,
Eles se consideravam mais puros, porque eles haviam saído do meio daquele povo e rompido qualquer tipo de envolvimento com aquele povo e com as divindades locais e com as culturas locais que existiam naquela época. Então eles se consideravam mais puros, porque afinal de contas eles haviam guardado a fé que tinham sido ensinado pelos seus pais e eles não se deixaram levar por influências de outras religiões e por causa disso existia um conflito religioso entre os judeus e entre os samaritanos. E é muito interessante porque anos e mais anos, séculos se passaram e essa separação foi nutrida com um ódio dentro do coração, tanto de samaritano como de judeus, e isso atravessou anos e séculos, e naquele momento ali, na beira daquele poço, está ali uma samaritana e um judeu tendo uma conversa, com todo esse pano de fundo, desse obstáculo religioso que estava ali acontecendo. Por isso que quando aquela mulher ela fala com o Senhor Jesus, no coração dela imperava o peso da história. Lá no fundo, apesar dela estar encantada com aquela conversa que chamou a atenção dela, ela tinha a convicção de que aquele judeu que estava na frente dela se sentia mais importante do que ela. Então nós começamos a identificar uma barreira religiosa, uma barreira do preconceito que existia ali por causa dos povos. Os judeus, eles humilhavam os samaritanos. Existe até uma parábola do bom samaritano que mostra a diferença ali entre um judeu e um samaritano que temia a Deus, e ali Jesus ele estava quebrando paradigmas, dizendo, olha, não é porque eu nasci com a nacionalidade judaica que eu tenho mais importância, mas é por causa do meu coração que teme a Deus o Senhor e deseja fazer a sua vontade. Essa experiência de Jesus com a mulher samaritana traz muitas identificações ao nosso coração. Sabe por quê? Muitos de nós, às vezes, nutrimos esses mesmos conflitos que existiam ali no coração daquela mulher no dia de hoje. Muitas vezes nós agimos como os judeus, nos achando melhores do que outros, e a nossa atitude começa a causar feridas e ódio nos corações das pessoas. E o nosso jeito de se portar é parecido com os judeus, ferindo, magoando, não conseguindo olhar para o outro com um olhar de amor e de misericórdia. Mas às vezes nós somos parecidos com os samaritanos. Às vezes pessoas que zombam da nossa fé, pessoas que às vezes nos rotulam por causa daquilo que cremos. E às vezes isso começa também a causar feridas no nosso coração e nós nos deixamos ferir. Nesse tipo de conflito são gerados barreiras, são gerados obstáculos que nos impedem de enxergar o Senhor como verdadeiramente Ele é. Mais do que isso, mesmo que nós temos uma vida em que buscamos uma conversa com o Senhor, a nossa mente às vezes é impedida por causa desses obstáculos de crer naquilo que Deus, o Senhor, Ele tem o desejo de nos ensinar. Na minha família, existia dentro do meu coração um grande obstáculo com evangélicos e com pessoas crentes. Eu fui forjado e criado num lar católico e muitas vezes as conversas sobre religiões dentro da nossa casa eram conversas que eram recheadas ou marcadas por feridas de pessoas que às vezes com uma opinião soberba, dizendo que somente eles estavam certos, causaram feridas dentro dos membros da minha família. E de repente começavam a acontecer discussões sobre religião que não iria levar a nada. Cada um ali queria defender a sua opinião. Alguns com uma visão mais pós-moderna, dizendo, não, tudo está certo, tudo leva a Deus. E quando na verdade tentando, ali numa busca de tentar ter razão, quando na verdade quando nós olhamos para a palavra de Deus,
quando nós olhamos para os ensinamentos do Senhor para a nossa vida, nós vamos nos deparar com a presença de um Deus que é totalmente poderoso, soberano Senhor dos senhores, mas Ele também é um Deus relacional, que deseja se relacionar comigo, que deseja se relacionar com você, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que se importa, e isso não tem a ver com religião, mas sim em relacionamento do Deus Todo-Poderoso com seus filhos, que somos nós, aqueles filhos que Ele ama tanto. Afinal de contas, a maior prova do amor de Deus para conosco foi quando Ele envia Jesus Cristo. Você sabe qual é a diferença entre as outras religiões e o cristianismo? As outras religiões, elas buscam a todo custo. Ela busca, através de uma atitude humana, ter um contato com o divino. São os homens em busca de apaziguar a ira divina. É o homem buscando a Deus. Quando, na verdade, o cristianismo, ele é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque é Deus, o soberano Senhor, que se faz homem, Ele assume a forma humana e Ele vem humildemente morrer uma morte, e morte de cruz. Não é simplesmente o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando resgatar aquele homem que um dia se perdeu. Você já parou para pensar como você vê Deus? Como você enxerga Deus? A forma como você enxerga Deus vai influenciar no seu relacionamento com Ele. Se você enxerga Deus simplesmente como um Deus punidor que está tentando achar erros em você para punir, você vai ter dificuldade de olhar para esse Deus como um Deus que ama e que deseja se relacionar de forma íntima com você. Porque, afinal de contas, o amor de Deus demonstrado através de Cristo Jesus, ele vai além, muito além de uma simplesmente vingança aos olhos humanos. Quando nós olhamos Deus dessa forma, nós estamos atribuindo a Deus sentimentos humanos e limitações humanas. Existem pessoas que acham que Deus ele é uma energia, uma força, algo místico, baseado em amuletos, cristais, quando na verdade Deus não habita nesse tipo de coisa e nem templos feitos por mãos humanas, mas a palavra de Deus diz que o Senhor ele habita o nosso coração, o coração daquele que crê. Existem alguns mais liberais que vão para um outro extremo dizendo não, Deus é só amor e se Ele é amor, Ele ama, não existe inferno, não vai existir julgamento. Quando a pessoa afirma isso, ela está negando aquilo que a própria palavra de Deus ela ensina a respeito disso, de que um dia haverá juízo sim, e nós retornaremos para o nosso Criador, aquele a qual nos salvou enquanto nós estamos aqui. Nada pode substituir o elo de ligação entre nós e Deus, que fora estabelecido um dia por Cristo Jesus. Queridos, nenhum sentimento, nenhum método, nenhuma busca humana é capaz de fazer com que o vazio do coração humano seja preenchido. As pessoas sim têm sede de Deus, elas buscam a presença de Deus, mas somente o Senhor é capaz de preencher o vazio do coração de uma pessoa. Você tem sede de Deus? Em quais fontes você tem buscado preencher o vazio do seu coração? Muitas pessoas têm dificuldades e acabam tentando preencher através de atitudes humanas, buscando através de vícios, através de atos que, ao invés de preencher o vazio de coração, atitudes que, ao invés de preencher o vazio do coração, vai trazer ainda mais dor. Através de vícios, através de numa busca talvez por hedonismo, um certo hedonismo, preenchendo através do prazer o vazio que existe na minha alma, mas no fundo, nós sabemos que esse vazio vai permanecer lá porque ele só é capaz de ser preenchido pela presença de Deus. Quais são os obstáculos que têm impedido você de enxergar isso? Será que existem preconceitos que têm ferido você, ou talvez feriu você durante a história e que hoje eles se tornaram aí esses obstáculos que têm impedido você? Quais são os preconceitos que têm sido obstáculos para que você compreenda quem Deus realmente é
na sua história. A palavra de Deus ela vai dizer que esse Senhor Jesus, que é a maior prova do amor de Deus para conosco, ao vir à terra, o texto de João vai dizer que ele veio para que ele pudesse salvar o mundo. Lá em João, no capítulo 3, no verso 16, a palavra do Senhor ela vai nos ensinar, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome, no unigênito Filho de Deus. A solução para o vazio do coração humano, o vazio existencial na vida de toda pessoa, foi preenchida nesse ato em que Cristo Jesus ele vem ao mundo. E ele vem ao mundo para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque qual o propósito? O verso 17 vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, por meio daquilo que ele fez, pelo sangue precioso vertido como sacrifício definitivo na vida de uma pessoa. Corações vazios precisam crer e entender o amor de Deus. Não é a sua religiosidade que preencherá o vazio, mas somente a presença de um Deus pessoal que te ama é capaz de tirar você do atoleiro das dúvidas. A palavra do Senhor diz que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém pode ir a Deus, o Deus Pai, a não ser por ele. E talvez hoje Deus trouxe você até essa mensagem para que você pudesse ser lembrado disso ou ensinado disso, que a única maneira de uma plena realização no coração é através da presença de Deus em Cristo Jesus no nosso coração. Muitas pessoas hoje em dia buscam esse preenchimento através de vícios, prazeres, pessoas que às vezes se tornam pessoas amargas, pessoas que são tristes, pessoas que em seus semblantes não se encontra alegria. Mas quando o amor de Deus encontra esses corações, ele faz uma revolução, sabe por quê? Ele traz um olhar de eternidade, que era aquilo que Jesus tentava ensinar para aquela mulher samaritana. E de repente, aquela mulher, ela tem os olhos abertos, da mesma forma como eu e você, quando nós convidamos Jesus para tomar conta da nossa vida, reconhecemos a nossa limitação e cremos na palavra de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele veio para salvar e não simplesmente para condenar. E de repente o nosso coração, ele começa a ter um encontro com o verdadeiro plano de Deus. Talvez você chegou aqui com um coração triste, sem esperança, amargurado há muitos anos, mas hoje o Senhor, Ele diz, olha, existe solução para esse vazio no teu coração. E esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Você deseja entregar a sua vida completamente nas mãos do Senhor, convidando esse Espírito Santo a habitar o seu coração, pedindo perdão dos seus pecados? Repita essa oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, hoje eu entendo que esse vazio que existe dentro de mim só pode ser preenchido pelo Senhor. Por isso, neste momento, eu reconheço o meu pecado, os meus erros, e eu peço perdão, e eu o convido para que o Senhor Jesus habite o meu coração e seja o Senhor da minha vida. Se você fez essa oração, você fez a decisão, tomou a decisão mais importante, o primeiro passo de derrubar todo obstáculo que impede você de ter um encontro com o Senhor. E por mais que feridas existam, essas feridas podem ser colocadas aos pés do Senhor e você pode começar a viver um recomeço na sua vida, para que você possa ter a alegria, a esperança de que, mesmo que um dia os nossos olhos se fechem aqui, nesta terra, nós estaremos na morada eterna no Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida. Manda uma mensagem para nós. Podemos te ajudar nas suas dúvidas, na decisão que talvez você esteja tomando, porque o desejo do nosso coração é abençoar você. Que Deus, o Senhor, te abençoe em nome de Jesus.
aqui, resgatado fui pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim, Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo, meu querido, Cristo, és o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor, fui atraído pelo amor, justificado pelo teu amor. Seja-te, Deus, o meu coração, eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão é de consolar e de ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Jamais me calarei. Mesmo a mim, não falho, sou da tua paz, vida nova e com misericórdia continuar teu nome proclamar. Eu viverei pra ti, Senhor, fui atraído pelo amor, justificado pelo teu amor. Seja-te, Deus, meu coração, eu entrego a ti mais que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpra em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, mostre o povo a proclamar que em breve vem, breve vem. Eu viverei pra ti, Senhor, eu viverei pra ti, Senhor, eu viverei pra ti, Senhor. Eu viverei pra ti, Senhor, eu viverei pra ti, Senhor, eu viverei pra ti, Senhor. Seja-te, Deus, meu coração, eu entrego a ti mais que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpra em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, mostra o povo a proclamar que em breve vem, breve vem. Eu espero que você tenha sido abençoado e não permita que nenhum obstáculo afaste você dos planos do Senhor. Busque ao Senhor intensamente. Deus deseja se relacionar com você.
Eu quero deixar um convite especial para que no próximo fim de semana você esteja conosco aqui às 9 da manhã. Nós estaremos estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Discipuladora, mas nós também estaremos reunidos às 19h30 na nossa celebração para adorar a Deus e também ouvir a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e nunca esqueça que você é especial para Deus.